Nós entendemos que Deus, Ele usa tudo para Ele e para a glória dEle. Não, porque não pode, de forma alguma. Já pensou subir com o celular na mão no altar? Isso é pecado. Já pensou, tem que ser só com a Bíblia de papel, porque se fizesse, escute uma coisa, queridos, se o telefone existisse naquela época, Moisés ia estar usando o atual. A questão não é a ferramenta que você tem na mão, a questão é de que forma que você usa ela e para que você usa ela. Tem gente dizendo que a rede social não presta. Eu digo não presta porque você faz o que não presta. Porque se a sua rede social for para falar de Cristo, as pessoas vão ser impactadas e abençoadas, porque elas vão entender que a sua vida reflete a glória de Deus. Então romper com a religião não é porque você é pastor, se acha melhor que os outros. Não tem nada a ver. Pelo contrário, o que tem é pior é pastor. O que mais envergonha o evangelho são pastores. Pessoas que carregam títulos e se dizem melhores, e quando na verdade as suas vidas não oram mais, não buscam mais, não servem mais, não são humildes. Elas pensam que atingiram um patamar do quê? Irmão, no reino de Deus, você cresce é para baixo. Quanto mais título, mais para baixo você está. O reino de Deus você não cresce para cima. A Bíblia diz que no reino maior é o que serve e não o que é servido. Quem é o nosso exemplo? Quem é o meu exemplo? Jesus, ele disse, escute uma coisa, vem cá Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Pedro disse, não, meus pés não. Você não viu a joanete que eu tenho aqui? A net é terrível. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus, ele pega a toalha e lava os pés dos discípulos, seca na toalha. E ele ensina os discípulos dizendo, olha, maior é aquele que serve. E as pessoas que vão entrando na religião, elas vão entrando para a igreja, elas vão recebendo anéis, e pulseiras, e tronos. Elas acham, eu era um membro que cheguei na igreja que não conhecia Cristo. Agora o que eu conheci, de acordo com os botões de tempo de experiência e anéis que eu carrego, eu demonstro meu poder e autoridade. Para Deus não é assim que funciona. O que funciona assim é a religião. O que funciona assim são os religiosos. E o pior, tem pessoas que falam, pastor, não precisa ir na igreja para servir a Deus. É mentira. Porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo você está unido, e Deus se faz presente onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. É necessário que a gente esteja junto para que um trate o outro, cure o outro. Só que existem pessoas fora da igreja melhores do que quem está dentro dela. Isso é verdade também. A prova disso é o filho pródigo. O filho pródigo saiu da fazenda e disse, eu vou gastar absolutamente com a meretriz, com a prostituta, foi embora. Ele indo embora estava desviado, mas no momento que ele está lá fora e se arrepende, ele está dentro do chiqueiro e diz, eu pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele está fora, mas está arrependido. Enquanto um estava dentro, estava mais fora do que estava dentro. Ele não usufruía da fazenda do pai. Ele era filho, mas não vivia como filho, vivia como religioso. Estar na igreja não significa que você é mais espiritual de quem está fora. Estar na igreja não significa que eu e você somos melhores do que alguém, pelo contrário. Há pessoas na igreja que querem impedir de outras serem abençoadas, tem inveja das pessoas, tem raiva das pessoas, porque quando o filho pródigo voltou, o pródigo que estava dentro disse, pai, para mim o senhor nunca fez nada, por que você está abençoando ele? Tem gente que está aqui na igreja, o cara está 100 anos, aí chega um cara desviado, uma semana o cara vem aqui, sobe 10 vezes para dar testemunho. O cara fala, caramba, eu estou 100 anos, eu nunca fiz um milagre, o cara já viveu 10. Aí ele começa já a ficar indignado. Como é que pode, Jesus, na vida dele, ele recebeu, ele foi empregado, ganhou, comprou um carro, uma casa, viajando, passeando, sendo abençoado, o senhor prosperando, o senhor fazendo isso. O que está acontecendo? Eu estou aqui, eu nunca saí da tua casa, o cara estava ali no boteco ontem, fazendo tudo que não devia, e ele veio para cá e o senhor está abençoando ele. O que aconteceu? Jesus está dizendo, é porque você é religioso. É porque você está dentro, preocupado com a vida dos outros, em vez do que eu tenho para você. O nosso problema é que às vezes a gente está cuidando da vida dos outros enquanto a gente tem que cuidar da nossa. Você sabe qual que é o maior problema da gente não prosperar, não avançar, não viver grandes sonhos e conquistas? O problema nosso não é deixar de sonhar.
E nem é o sonho. Tem gente que sonha tanto, sonha tanto, sonha tanto, que nunca vai viver o sonho. É um sonhador. O que é sonhar? Sonhar não é realizar. Sonhar é projetar. Sonhar é ruim, pastor? Não. Sonhar é bom desde que você se repugna ao ódio daquela vida medíocre que você vive. Você sonha para dizer, eu preciso mudar esse estágio para chegar naquilo lá. O sonho é um prisma, é uma referência onde você quer chegar, mas para te trazer indignação no estado em que você se encontra. Tem gente que está sonhando, mas não se indigna com o estado que se vive. Por isso que você nunca vai ver o sonho. Para mim alcançar o sonho, eu preciso me deparar com o ódio da vida que eu estou vivendo. E dizer, meu Deus, o sonho é longe porque eu estou vivendo mediocremente. E se eu repugnar essa vida medíocre, terrível, medonha que eu vivo, uma vida na média, que não faz nada, que só sonha, eu nunca vou viver a promessa. Meu irmão, só alcança o sonho quem se indigna com o estado que se vive hoje. O que eu posso fazer para ser melhor? Primeiro, deixando de ser o que eu sou. Primeiro, segundo, fazendo mais do que eu faço hoje. Tem gente que quer ser melhor, mas faz o mesmo, irmão. Você quer, como que matemática é essa? Você faz a mesma coisa e quer colher mais? Aí tem gente que começa a ofender quem está prosperando, começa a ofender quem está evoluindo, começa a crescer quem está vivendo testemunhos e milagres. Por quê? Porque é mais fácil ele criticar alguém porque ele não sai do lugar, do que ele lutar e dizer, eu também vou viver a promessa. Aí o filho volta e diz, pai, tu vai preparar um cevado para ele? Para mim o senhor não fez nada. Pai, tu vai preparar uma festa para ele? Eu estou aqui, o senhor não fez nada. O pai diz, filho, aqui é tudo teu, a casa é tua. Meu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e voltou para casa, vamos festejar, vamos se alegrar. E você está querendo murmurar quando seu irmão se alegra? Não, é tempo de você se alegrar com o seu irmão, é tempo de você celebrar a vitória dele, é tempo de você glorificar o Senhor pela bênção que Deus tem dado na vida de outros, para a glória de Jesus. Diga, religião, diga, a vida religiosa é um grande problema. João 3, verso de número 1. João 3, verso de número 1. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. O Espírito Santo ministra aos nossos corações, revela a sua palavra e nos impacta para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que ele era? Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos, um mestre, ele faz uma pergunta cretina, medíocre e sem entendimento para Jesus, dizendo, como é que pode? Está dizendo nascer de novo. Como pode um velho vir entrar no ventre da sua mãe? Como é que pode alguém que é grande voltar para o ventre da sua mãe? Jesus respondeu no verso 5, diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que não nascer da, olha isso, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ele está dizendo, não fique espantado porque eu disse que é necessário nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde. Olha aqui, meu irmão. Quantos viram Deus hoje aqui?
Alguém viu Deus hoje aqui, moço? Entenda uma coisa. Naturalmente, fisicamente, nós não enxergamos. Mas hoje, quantos sentiram o soprar do vento em você? Aí eu te pergunto, guarda isso aqui para você, que isso aqui vai fazer você dormir, pelo menos rodar umas 3 vezes na cama, para lá e para cá, tentando trazer a resposta. Tu já ligou um ventilador? Quando já ligaram o ventilador? Ainda existe ventiladores? Não. Então, graças a Deus por isso. Que vai que eu estou numa outra época que eu não sabia. Quantos já ligaram o ventilador? Quantos já viram o ventilador? Quantos já sentiram o vento, a brisa do ventilador? Quanto mais distante você está do ventilador, é mais forte ou mais fraco? Quanto mais próximo, mais forte. E atrás do ventilador? Não tem nada, né? Aonde está o ventilador quando o vento começa perto de você? Porque a intensidade que está aqui de vento, às vezes não está ali. A intensidade de vento, às vezes, está soprando ali e não está lá. Aonde é que começou esse vento? Assim sois vós, que não sabe de onde o vento vem e nem para onde vai. Assim são em vós aqueles que são nascidos de Deus. Entenda uma coisa, há um mover. Ah, mas porque vem do mar? Mas tá bom, então quem mora no mar era para ser soprado aqui para São Paulo, quando começasse o vento. Porque se você ligar o ventilador para sentir, eles têm que estar perto dele, ou se está distante é menos. Então, longe das praias não era para ter mais vento. Entenda, quando está soprando o vento, Deus está se manifestando ali. Deus está se manifestando agora, embora eu e você não esteja vendo, Ele está aqui presente no nosso pulmão, inflando e respirando e sentindo, e o coração batendo. Deus está aqui cuidando de nós, Ele está sustentando, ainda que você acorde e dizer, mas para que Deus? Eu vou dizer, é Ele quem está trazendo vida para mim e para você ouvir esta mensagem, é Ele que está dando oportunidade eu e você de quebrar a religiosidade, experimentar este nascer de novo. Ele está dizendo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí aqui ele está ensinando a Nicodemos, explicando para ele, dizendo para ele como é que funciona. Verso 10 de João 3, ele vai dizer, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Tu não é qualquer um, na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o testemunho. Por quê? Porque nós não conhecemos. Aí ele vai dizer, se vos faleis das coisas terrenas, não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Deus está dizendo, se você só pode falar do que você conhece, se das coisas terrenas nem você está crendo, imagina se eu falar das celestiais que você não conhece. Deus está dizendo, eu posso falar das celestiais, porque eu vim de lá. Jesus, eu vim dos céus, o Pai me enviou do céu para a terra para morrer, eu vim de lá, eu conheço as coisas que vocês não conhecem, eu sei das coisas celestiais, eu conheço essas coisas poderosas. Ora, aí ele vai dizendo no verso 12, se vos faleis das coisas terrenas e não crestes, e como os crereis nas que eu falei das celestiais? Verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do... Ele está dizendo, eu desci de lá, eu conheço as coisas de lá, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus nos trouxe aqui e ele desceu aqui para salvar eu e você, para a glória de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Agora preste atenção. Hoje haverá um rompimento à religião. Rompendo a religião. Nicodemos era um cara que via em Jesus sinais, enxergava em Jesus sinais tão poderosos, que ele dizia, ninguém pode fazer sinais como esse se Deus não for com ele. Só que não só Deus era com Jesus, Ele é o próprio Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele sai de noite
para encontrar Jesus. Ele vai procurar Jesus perplexo pelos seus sinais e maravilhas, porque ele queria entender mais de Jesus, dizer, mas eu não vou de dia para ninguém me ver. Eu não vou no horário que ninguém veja eu indo até lá falar com ele. Por quê? Porque no mundo que eu vivo eu tenho vergonha de Jesus. Os religiosos têm vergonha quando estão diante de uma autoridade. Os religiosos têm vergonha de pregar Cristo quando estão no final de ano, ano novo, todo mundo bebendo. Você vai dizer, eu vou dizer que não vou beber? Eu tenho vergonha, então eu vou beber também. Os religiosos têm medo de se posicionar porque todos estão fazendo, afinal é final de ano, depois eu peço perdão a Deus. Os religiosos vêm para a igreja só para receber pão e água e presente de Deus, porque olha para Deus pelos seus sinais e os acompanha por isso. A Bíblia diz que a multidão seguia os seus sinais, mas quando comiam do pão iam embora. Tem gente que é religiosa, só procura igreja porque está doente. Tem gente que é religiosa, só procura igreja quando está quase morrendo. Tem gente que é religiosa, só procura Deus quando não tem desempregado. Tem gente que é religiosa, que só quer vir aqui quando faltar condição para a tua família. Tem gente que odiava a mim como crente, esse crente insuportável deu ser Rodrigo. Mas um dia passou na rua e disse, Rodrigo, deixa eu te pedir um favor, você pode orar pela minha mãe que está doente? Eu falei, mas você não odeia a minha fé? Por que você está pedindo para eu orar? E aí? Religioso só quer o pão, mas não quer a mão de quem dá o pão. Hoje nós vamos romper essa religiosidade, porque hoje, vocês jovens, crianças, adolescentes, adultos, senhores e senhoras, e você, meu irmão que está aqui, eu vou dizer uma coisa, Deus está dizendo, não importa o quanto você conhecia falar de Jesus, Ele te deu a oportunidade. Eu vim aqui porque eu fui convidado pelo meu filho. Não, você veio aqui porque Deus te trouxe neste lugar, foi o Espírito que te trouxe aqui. Quem é guiado por Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Quantas vezes eu disse, eu vou fazer isso amanhã, e aí o trânsito fechou, e eu fiquei preso e não fiz nada. Eu não mando em nada, quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem conduz é Ele. Se você pode adorar, aplauda Ele. Sabe o que é? Eu sou pastor. É que você é pastor, você está falando isso porque você é pastor. Quanto pastor vem para a igreja com cara de crente, chega em casa e faz tudo errado? Quanto pastor vem para a igreja e prega para todo mundo? Pode fazer tatuagem, normal. Eu não sou esse pastor. Eu não sou. Pastor, mas eu tenho. Não tem problema nenhum. Te amo igual. Mas se eu dizer para você que fazer tatuagem é base espiritual, meu irmão, é porque eu tenho que nascer de novo. Ah, mas eu tatuei um versículo. O problema é seu, não quer dizer nada. Aliás, dentro da cadeia e no presídio, quando eu ia lá, que eu falava para você que meu pai ia lá, levava a gente de moleque, 90% dos presos, todos eles tinham alguma coisa de Cristo no corpo. Jesus Cristo. Terço, Ave Maria, Parecida. Encosta na grade que ele arranca a tua cabeça. Escrito, o Senhor é meu pastor e a tua cabeça não me faltará. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a conversão não está no escrito. A conversão não está na aparência, está dentro do meu coração. A religião te leva você ao meio-dia, a hora de rezar, de ver o terço, de ir para a igreja, de fazer isso, o que, vir para o culto de ceia, e depois falar, eu não, agora final de ano eu vou rachar de viver, de zoar, eu vou aloprar. Mas escute uma coisa, você podia até fazer que não tinha entendimento, mas se você fizer a partir de hoje, tu vai ver o Espírito dizendo, filho, você está errado, porque quem me serve me obedece mesmo no bastidor, quando ninguém está vendo. Você não precisa de coisas externas para se alegrar. Você não precisa de bebidas para ficar feliz. Você não precisa de álcool. Você não precisa de prostituição. Você não precisa de desgraça. O que você precisa é da presença dEle. Rompe a religião hoje. Jesus, ele pregava. E sabe como que as pessoas não querem frequentar a igreja? Sabe quais são as igrejas cheias hoje? As igrejas que você vem como está e fica como quiser. Eu vou para a igreja, o pastor Rodrigo prega e fala que tatuagem não é legal, e eu queria fazer, eu já não vou mais. O pastor Rodrigo disse que não tem que beber, e eu já queria beber, não embriaguez. Não embriaguez, ele não falou que não pode beber.
E ele falou também, se de repente ele vai ficar, sabe, não vou fazer nada, meu. Se eu souber que você bebeu, que você virou 10 garrafas, eu vou te amar do mesmo jeito. O único problema vai ser seu mesmo. Não tem nada a ver com isso. Se você quiser sair daqui para o prostíbulo e ficar lá o mês inteiro, eu vou te amar igual. Eu vou te amar igual. Quem está perdendo é você. Quem vai destruir a sua vida é você que está vivendo um êxtase mentiroso. Escute uma coisa, você não precisa de um momento para ser feliz. O que Deus tem para você é uma alegria permanente. Servir a Deus não é religião, não é peso, vir para a igreja, imitar o Siri é pecado, não. É você dar risada, é ser livre, brincar, é o irmão zoar com a sua cara, vai lá, você parece o fulano de tal, tu parece o Nelson Rubens, dá risada, que legal. Eu vou dizer, qual o problema? Isso não é pecado. Pecado é você ser religioso e viver uma vida de mentira. Às vezes nós estamos na igreja, um momento de resenha com o irmão, dá risada, descontrair, aí o irmão vai lá e imita o outro irmão. Eu racho o bico, falando igualzinho, feio igual. É pecado, pastor, isso é pecado. Aí zoa com a minha cara, não estou nem aí. É que a gente vive no mundo do mimimi. É o mundo de que não pode, é tudo bullying. Era legal que você falava, você parece o Dumbo, orelhudo que só, era legal essa época. O cara falou, essa barriga sua que parece não sei o quê. É o rolha de poço. Às vezes você chorava um pouco ali, daqui a pouco você estava dando risada de novo. Mas hoje não. Hoje é tudo depressivo, angustiado e cada um no seu mundo paralelo. Porque não pode brincar, porque não pode falar, porque não pode brincar. Hoje você olhou para uma criança, você falou, sabe, o cara está dando em cima da criança, tá mesmo. É um mundo diabólico que você fala, que raio que é esse? E a gente vai aceitando isso. Essa vida de religião vai para a igreja, ninguém olha para a cara, ninguém faz isso aqui. Irmão, vem aqui na igreja, meu amado, meu querido, encontra o irmão lá fora, nem olha na cara. Nem cumprimenta o irmão. Aí eu vou comentar, vai achar o quê? Que eu sou crente aqui na rua. Sou crente só na igreja, eu sei, só na hora do pão. É só na hora do peixe que eu preciso. Aí o povo senta para ouvir Jesus. Aí quando Jesus começa a pregar palavras duras, a Bíblia diz que os discípulos começam a ir embora. Os discípulos começam a ir? Na verdade, aí não era a Bíblia diz, eram os discípulos, mas era a multidão vai embora. Porque os discípulos de Jesus ficam todos. E aí Pedro fala, Senhor, por favor, Senhor, se eu posso dar uma dica aqui no nosso ministério, dá uma amenizada, faz igual ao ministério aqui lá daquela igreja lá. Qual? Aquela que sempre dá uma agradadinha no povo, deixa o povo em pecado e colocando para pregar, para falar. Pelo menos eles não vão embora. Aí Jesus disse, se você quiser ir para lá, pode ir também para aquela igreja. Aí Pedro olha para Jesus e fala, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Sabe o que acontece? A igreja de Cristo não tem barganha, meu irmão. A igreja de Cristo não tem agrada-me. A igreja de Cristo não tem rachadinha. A igreja de Cristo não tem benefícios para o nosso pessoal, não. É paulada para você, para mim, quem está do lado dele. Você quer ir embora, vai embora. Você quer vai embora, vai. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está valorizando Pedro, não. Ele está dizendo, eu não posso mudar a essência para agradar o que você quer. Você imagina, cada um gosta de uma cor, se eu pintasse a igreja. Você imagina, se cada um falar, eu gosto de tatuagem disso, eu gosto de fazer aquilo, aí eu gosto de beber um pouquinho aqui, eu gosto de fumar um pouquinho. Daqui a pouco o pastor estava aqui. Ministério Bob Marley. Não, pastor, porque é natural, né, pastor? A erva foi Deus quem criou, né, pastor? A plantação. A mandioca também. A melancia também, jogar na tua cabeça. E Deus que criou, qual o problema de jogar melancia? É natural. Um coco bem dado na tua cabeça, que delícia que ia ser. Entenda uma coisa, o problema não é o que foi feito, é a forma que se usa para distorcer o propósito. É igual pessoas quando falam mal de uma arma, por exemplo. Você vai falar sobre isso? Vou. A arma mata. Não, o que mata é o coração. Só mata com coco, mata com bicicleta, com violão na cabeça dos outros, empurrando pela janela. Quem quer matar, mata de qualquer jeito. Aí uma pessoa do bem armada, ela vai usar para ver. Ó, vem um animal no meio da mata, vai se defender. Vai trazer vida, não vai trazer morte. A faca serve para descascar laranja, mas se você for intencional...
O problema é que a nossa mentalidade quer ser religiosa e quer colocar o formato que a gente acha, em vez de dizer: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? A Bíblia vai dizer que quando Jesus cura os 10 leprosos, só voltou um para agradecer. Só voltou um para agradecer. Sabe por quê? Há pessoas que querem ter encontro com Jesus de noite. Senhor, já viu o dente doendo de noite? Como é que dói dente de noite, irmão? Dói mais ou menos? É a mesma dor, mas só que você está só pensando naquilo. Aí você fala: meu Deus do céu, que dor é essa? Ai, quando já tiveram dor de dente aqui? Eu vou falar que tem cárie no dente, doeu meu dente? Eu já tive muitas, inclusive dor de ouvido, meu Deus, insuportável. Mas de noite parece que o negócio triplica. Aí de noite a gente vira crente. Aí no travesseiro você vira espiritual. Aí de noite você cai de joelho, clama, pede, ora, pede alguém para me ajudar, por favor. Estou depressivo, estou angustiado. Nicodemo chegou para Jesus e disse: Jesus, vem cá. Eu sei que tu és o filho, o enviado de Deus, porque ninguém é possível que alguém faça sinais como esse, se Deus não for com ele. É como se Jesus perguntasse: por que você não veio aqui de dia? Tu tem vergonha de mim na frente dos seus amigos, já porque você é o mestre? Tu tem vergonha de dizer que veio para a igreja, que a partir de hoje tu vai falar: eu quero ter um compromisso com Deus? Eu quero louvar a Deus por vocês, pelos jovens, pelo poder de influência que vocês estão fazendo aqui em nome de Jesus, de evangelizar, de batizar quantas pessoas. O Júlio aqui convidando pessoas e sendo esse instrumento poderoso. E eu vejo pessoas tão usadas por Deus, que se você continuar permanente, não é porque fez, porque muitos fizeram isso e depois largaram, mas se permanecer, se serão futuros pastores, porque pastorear não é ter uma gravata, um terno, não tem nada a ver. Pastorear é o que você já faz com o seu filho em casa, é cuidar, é amar, é trazer pessoas ao caminho e dizer: vamos mudar essa geração. Porque hoje nas escolas, sabe o que é, meu irmão? As pessoas, eu estava andando no shopping com meu filho, minha esposa, cara vestido de animal, andando, arrastando que é cachorro. Eu falo: meu Deus. E diante de Deus, eu olho para essas pessoas, eu fico com dó, vontade de chorar. Fico com vontade de chorar. Esse dia, no tempo atrás, nós fomos num parque aqui. Aí a Rebeca falou assim: pai, isso aqui é aqueles negócios lá que os caras se vestem de animal, fingindo que é animal. Eu falei: se eles vierem falando para mim que é um animal, eu vou dizer que eu sou um martelo. Falei: se chegar perto de mim rosnando, meu irmão do céu, ele vai ver a bigorna descendo na cabeça deles. Mas eu estou tirando a brincadeira assim. Eu falei: eu olhava aquilo e falo: Deus, sabe o que você vê, irmãos? Todos depressivos, todos tristes, vivendo uma mentira que quer chamar a atenção de outras formas. Você não precisa chamar a atenção como um monstro. Você precisa chamar a atenção com o seu testemunho de vidas sendo curadas, de vidas sendo restauradas. Hoje você vai romper a religião e vai dizer: Deus, me ajuda a ser teu amigo. O que Deus quer nos ensinar hoje é ser amigo dele, é ser íntimo dele, é viver para a glória dele e dizer: Deus, eu quero ser o teu amigo todos os dias, aonde eu tiver. As pessoas vão me enxergar em mim a tua glória. Você pode aplaudir a ele, por favor? Eu lembro que, logo que eu me converti, que eu aceitei a Jesus, eu estava na fase mais hypada da minha vida. Eu era atleta, profissional. Meu físico, eu estava na melhor fase. Eu era cabo do exército. Só de você estar fardado, as Maria Chuteiras já aparecem. É tudo feio, mas tá de farda, ficou bonito. Não sei que raio que é esse. Povo feio que tem no exército, pelo amor de Deus, moço. E lutando, eu já estava namorando com a pastora, totalmente fiel a ela. Estava no processo da fidelidade. Ela, cara, estava me convertendo. E eu lembro que para que eu fui falar isso, gente? Não, mas havia toda aquela sedução do pessoal olhar: você quer?
E aí a gente indo para a igreja, começando a ir para a igreja, e eu tinha que tomar uma decisão. Eu estava lutando. Eu preciso trazer esse material, me lembro, pastor, parte do material, para mostrar, porque é importante. Alguns irmãos já viram alguns vídeos aqui, acho que eu mostrei algum vídeo, eu lutando num mundial contra o iraniano. Mas, quantos lembram da TV Gazeta? Existia essa época. Quantos lembram da TV Gazeta? Passou na TV Gazeta, foi televisionado na TV Gazeta, passou na Bandeirantes, passou na Rede TV. Nós fizemos uma vez uma apresentação no SBT. Aqui tem muito material que eu não tenho, de apresentação que a gente fazia. Outras era apresentação de artes marciais e de luta. Eu lutava, campeonato mundial, brasileiro, paulista. Lutei no campeonato de judô, que nunca fiz judô na minha vida, que foi a Edina Si, que foi a campeã olímpica do Brasil. Quantos lembram da Edina Si? Quantos lembram dela, moço? E a gente treinava junto, lutava. Eu estava nesse hype, com 18 anos de idade. Foi quando eu aceitei Jesus. Eu precisava dizer: o que eu faço? Ou eu continuo, não que eu não podia fazer o esporte, ou eu vivo essa situação emocional, ou eu mergulho em Deus. Era uma escolha. E graças a Deus eu escolhi a coisa certa. Hoje essa igreja existe de um cara que não tinha nada a ver com a igreja, porque Deus tinha um projeto. Hoje você está ouvindo o menino que com 18 anos aceitou Jesus e está pregando com uma igreja de 20 anos que existe para a glória de Jesus Cristo. Significa que se você hoje tomar uma posição, amanhã o mundo vai ser impactado pela sua escolha diante de Deus. Porque você está rompendo em nome de Jesus a religiosidade e não servir a Deus por: eu não quero ser pastor. Eu também não queria. Também não quero. Só que a Bíblia diz que todos nós somos chamados para pastorear, todos, sem exceção. Ser pastor é você ser um instrumento de cuidar de pessoas, de abençoar pessoas, de liderar pessoas, de ensiná-las, de protegê-las. O que o pastor faz? Ele protege as ovelhas. Você vê um vizinho, um amigo indo para o buraco, você vai deixar, você vai dizer: não, vem cá, querido, escute uma coisa, vamos lá na igreja. A sua família está com essa contenda, o seu marido querendo ir embora, separação, é grita, é briga, é contenda, é droga, é roubo, e pessoas achando que se a vida é fácil, é bom. Não, isso o resultado é ruim. Vamos buscar a Deus, porque Deus tem uma vida de sucesso para você. Isso é pastorear, é ser boca de Deus aonde você estiver, é ser boca profética. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus vai usar você como pastor nessa geração para apacentar vidas para a glória dele. Quantos enxergam e vem muitas vezes nós, isso conosco, eu estou na igreja, eu já frequento, eu sou pastor? Sim ou não? Ou eu vou ser ainda? Eu sou pastor ou não? Sou pastor já. Pastor, presidente de um ministério. Legal. Mas peraí, basta um probleminha na minha saúde, meu irmão, a minha fé, aumenta na hora. A minha oração já intensifica na hora. Aí eu digo: a nossa vida não é uma vida religiosa? É ou não é? Eu sendo pastor, pregando, cuidando de um ministério, casado com uma pastora, filhos pastores, a família de pastores, uma igreja de pastores. É só vir uma lutinha, meu irmão, que aí eu já começo a orar como nunca orei mais. Começo a melhorar a oração. Você, quando começa a passar um problema, você pensa mais em Deus, sim ou não? Confessa, levanta a mão, diga: eu sou essa pessoa. Diga: Jesus, me perdoa, Pai. Andar com Jesus é muito bom, meu irmão. Andar com Jesus não é buscar Ele na hora que a tempestade vem, é ter Ele no barco em momentos de crise todo o tempo. Quando Jesus está no barco com os discípulos, Ele está ali com os discípulos curtindo aquela brisa, aquela pescaria no barco, aquele churrasco no barco, que delícia, olha os golfinhos pulando, olha que coisa ali, os golfinhos, estavam lá todos os discípulos tranquilos. Aí Jesus falou: eu vou deitar um pouquinho lá na proa, vou deitar e vou dormir. Quando ele vai dormir, a Bíblia diz que começa um vento, uma tempestade, um barulho, um negócio para lá e para cá, a churrasqueira, a água caindo, apagando o churrasco, o coraçãozinho da galinha já estava parecendo uma borracha aqui que salgou com a água do mar, misturou, chacoalhou, tudo arrebentou. Quem que eles pensam? Lembram de quem? Jesus, que estava o quê? Dormindo. Escute uma coisa: Jesus só vai dormir porque a gente deixou de falar com Ele.
E aí a gente vai acordá-lo, porque afinal, quando está tudo bem, a gente não lembra dele, a gente só lembra quando a tempestade vem. Isso é vida de religiosidade. Só para te lembrar, agora no final do ano, a gente vai comemorar o aniversário de Jesus Cristo. Você está pensando em presentear todo mundo, e para Ele, o que nós estamos pensando em fazer para a glória dEle? Nós estamos pensando que vamos entrar num ano novo, mas quem é que vai fazer esse ano novo? É só Ele pode fazer tudo novo. Então entenda uma coisa, meu irmão, nós não temos que passar agora entristecer. Aí chega no final de ano, os caras passam entristecendo a Deus, acabando com o seu corpo, com a sua vida, e dizendo, eu fiz a coisa, foi legal, eu arrebentei. Não, isso só vai começar depois do carnaval, da festa da carne. Uns não voltam mais, uns param no caminho, muitos engravidam, outros ficam doentes, outros morrem, outros arrebentam, perdem todo o seu dinheiro, arrebenta tudo, e depois começa o ano, frustrado, deprimido, mais diz o ano novo. Não, foi um ano tudo velho. Esse ano vai ser um ano novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Porque a religião vai ser quebrada. Levante a mão, pelo amor de Deus. A religiosidade vai ser quebrada. Por que você levanta? Para você levantar no mundo espiritual e Satanás e os demônios e os anjos enxergarem. Porque é uma nuvem de testemunha olhando para nós. Deus vai fazer de mim, de você, e todo o rompimento religioso em nome de Jesus, para que a gente possa terminar esse ano, iniciar um ano cheio de comunhão com Ele, com aquele que vai mudar a tua história, aquele que vai restaurar a tua vida. Levante a mão, levante a mão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, diz o Senhor dos Exércitos. Entrega, entrega. O louvor vai subir, pastor? Pode já preparar o louvor, por favor. Diga, entrega o teu caminho ao Senhor. Obrigado por dois falarem. Graças a Deus tem dois aqui, Jesus. Diga, entrega. Mais alto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Quem vai entregar o caminho diante dele em nome de Jesus Cristo? O que é caminho? É o projeto, é o sonho, é a família, é a sua história. Entrega ao Senhor o teu caminho e Ele tudo fará. Deus fará coisas grandes na sua vida. Deus fará coisas poderosas na sua casa. Deus fará coisas tremendas no seu casamento. Deus fará, a empresa vai prosperar, os negócios vão prosperar, a tua família vai prosperar. O Deus vai fechar esse saco furado, esse saquetel furado vai fechar, e a unção de prosperidade virá sobre a sua história, porque Deus fará tudo novo, diz o Senhor. Tudo novo. O som tá bom aí na frente, irmãos? Tá me ouvindo bem? Porque eu estou me matando aqui um pouquinho. Glória a Deus. Diga, eu sou nascido da água. Aquele que não for nascido da água não pode ver o reino dos céus. Aquele que não pode e não pode viver a promessa de Deus é porque não viveu a promessa e a benção dele. Aumentou só o retorno aqui, era para aumentar para frente um pouquinho. Entenda uma coisa, que não é nascido da água, só para a gente encaminhar aqui para o final. Olha a importância de ser batizado e olha o significado de mergulhar, submergir debaixo das águas. Olha esse significado. Efésios 5, 26. Eu separei esse versículo aqui. Efésios 5, 26. O que diz a palavra de Deus aí? A palavra é a água que purifica, que limpa. A palavra, ela é a fonte de águas vivas. Ser nascido da água só funciona se batizando? Só isso? Eu me batizei, não precisa fazer mais nada, é isso, irmãos? O que é a água? O que é a água? Diga alto. A palavra. Aquele que é nascido da água, Deus está dizendo, não é só quem mergulhou, é quem vem para o culto se alimentar da palavra. Porque a palavra é a água para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha que coisa tremenda. Quem não nascer da água e do Espírito, o que é a palavra? É Espírito e vida. Quem não nascer da água não pode ver a Deus. Deus está dizendo, não adianta só entrar nas águas.
Ah, eu mergulhei, já sou batizado, não precisa fazer mais nada. Não. Agora você vai se alimentar da palavra para ser lavado todos os dias. Quantos estão ouvindo a pregação de hoje? Levante a mão assim. Perceba que Deus falou hoje de posicionamentos. Deus falou hoje de você viver em ambiente, seja na faculdade, em qualquer lugar, dando testemunho, não só no escuro buscar Deus. Ah, eu vou lá só quando tiver necessidade, depois eu vou voltar a pecar. Perceba, olha o que a palavra está te acrescentando hoje. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando você então nasce da palavra, da água que é a palavra, você é lavado todos os dias. O santificar purificando com a lavagem da água, pela palavra. Então o que está acontecendo na água? Agora, a água do céu está lavando você e eu aqui em nome de Jesus. A água está nos purificando. Eu só vou citar, depois você anota aí. A palavra de Deus é a água que corrige o caminho. É ela quem corrige a minha e a sua vida, dando direção. Salmo 119:9. Escute uma coisa, nós temos que ser purificado em nome de Jesus, vivendo o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A palavra é ela que gera o fruto. A Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela descer, ela vai trazer frutificação, ela vai fazer você colher na época certa. Quando você está na palavra, Deus vai trazer prosperidade sobre a sua vida. O que significa, pastor? Tudo que você plantou, você vai colher no nome de Jesus. Quem vive e crê na palavra, crê na água. Quando você planta, a água cai, a chuva vem, a chuva seródia e temporã. Deus está dizendo, toda plantação vai ter colheita abundante. Levante a sua mão assim. Então quem é nascido da água, pela palavra, ele vive prosperidade, ele vive purificação, ele vive renovação, ele vive direção. A Bíblia diz que dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Deus está dizendo, a palavra vai trazer cura sobre você. A palavra vai curar enfermidades. Se você entrou aqui hoje com alguma doença, com algum mal na sua família, eu profetizo, essa doença vai sair, essa doença vai embora, porque hoje a água de Deus vai fluir. A palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa. O que mais a palavra faz, pastor? A palavra sacia a minha sede. A água sacia a minha sede. Sabe o que fala de saciar? Fala de alguém que está cansado. Fala de alguém que trabalhou demais. Fala de alguém que está passando lutas e está dizendo, será que esse deserto vai passar? Será que esse deserto, porque eu não aguento mais. Mas há uma água que sacia a tua sede aqui hoje.